Senhor Deus e Pai, oramos a Ti apresentando esta classe, esta aula deste curso Bacharel em Teologia, Teologia Sistemática 1. Clamamos a Ti a Tua bênção, a Tua bondade, a Tua misericórdia sobre as Tuas servas, sobre o Teu servo, que a Tua unção fresca seja sobre as mentes e corações, dando-nos, ó Deus, mente aberta, mente disposta, apesar do dia de trabalho que a maioria dos teus filhos e filhas tiveram, talvez um dia pesado, um dia difícil, talvez não sei, mas que a tua bondade seja sobre eles, dando-lhes frescuras, dando-lhes vivacidade, sobretudo capacidade de retenção e assimilação do que estaremos passando. A nós nos dá a tua graça também para ministrar com graça e com força e com, sobretudo, segurança na tua santa palavra. Obrigado. Oramos a Ti, entregando tudo aos Teus cuidados, agradecidos com o perdão de nossos pecados. Em o nome de Jesus a Ti oramos. Amém. Amém, amém. Perfeito. Maravilha. Minhas irmãs e irmãos, Deus os abençoe. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Estamos na nossa segunda aula desta matéria que se denomina Teologia Sistemática 1. Somente uns rápidos avisinhos ou lembretes. Primeiro lembrete, como é do conhecimento de vocês, nós estaremos com vocês duas matérias seguidas, usando o mesmíssimo material. Não vamos mudar de apostila, tá? Nós seguimos a mesma matéria, o mesmíssimo material. Aí você vai me perguntar, quando exatamente começa, em que página começa a Teologia Sistemática 2? Na página de número 25, né? Se você olhar aí com um jeitinho, discretamente, a página 25, ela é o divisor de águas, ou seja, é onde começamos Teologia Sistemática 2. Então, a Teologia Sistemática 1, ela fecha exatamente na página de número 24. Então, nós vamos trabalhar bastante com respeito à Teologia Sistemática 1, que é praticamente um resumo das doutrinas bíblicas, né? Algumas delas já foram estudadas no curso básico, no curso médio, e outras ainda não foram estudadas a pleno. E para quem já fez, não é? Já alguma coisa já foi estudada, mas outras coisas ainda serão estudadas. Segundo lembrete, segundo avisinho, né? Eu creio que vocês já devem conhecer a minha forma de trabalhar, a maioria, pelo menos, que está comigo já há algum tempo, já sabe a minha forma, a nossa forma de trabalhar, e eu procuro, da melhor maneira possível, em oração, pedir direção de Deus com respeito aos passos, né, que devemos tomar, tanto na questão de prova, exercícios, trabalhos, etc. Eu havia colocado a data de hoje como a data final da entrega do trabalho de métodos de estudos bíblicos, mas eu considero que a maioria tem um pouco de dificuldade. A matéria, ela em si, é difícil, isso não posso negar, é uma matéria que exige leitura, exige uma apurada interpretação de texto. Infelizmente, eu tenho que reconhecer, alguns de vocês ainda têm bastante dificuldade, tanto de leitura como de interpretação de texto. Isso ou estou errado, ou estou errado. Alguém me corrija aqui se eu estou errado. Se não digo todos, mas um bom número, não vou aqui me arriscar em dizer se são 50%, se são 60%, não vou me arriscar aqui a colocar percentuais, mas é um bom número de vocês ainda tem uma considerável e grande dificuldade, tanto de leitura como de interpretação de texto. E essa matéria de métodos de estudos bíblicos exige, não é, força o aluno tanto a ler como a desenvolver o seu sentido de interpretação. Então, diante, né, eu estava quinta, sexta, sábado, ontem, debruçado, entende, em cima. Houve um probleminha aqui, só um momentinho, houve uma situação aqui no meu, que interessante. Deixa eu tentar voltar aqui. Houve uma alteração aqui no meu Zoom.
foi feito um update e mudou aqui a situação. Deixa eu ver aqui. Que estranho. Não é normal. Aconteceu, somente, meus irmãos, aconteceu uma situação aqui que mudou a posição do meu vídeo. Não era suposto. Já aconteceu uma vez. Aconteceu uma vez e eu quero voltar. Não estou conseguindo. Está havendo um conflito aqui do meu lado. Agora sim, consegui. Consegui. Uau, que interessante. Sim, deu um conflito aqui, mudou a minha tela e eu fiquei jogado para um lado e não conseguia ver vocês. Agora consegui, desculpe. É porque estava fazendo um update em plena aula. Já me aconteceu isso 2 vezes, hoje é a 3ª vez. Bom, como eu estava dizendo, eu fiquei de quinta-feira até hoje, né, analisando a questão dos exercícios e também considerando o nível de dificuldade que a maioria, um bom número de vocês teriam. Então, eu decidi, ainda que alguns já entregaram, se esforçaram, etc., agradeço o esforço que alguns alunos já entregaram, mas eu vou dar uma prorrogação mais, tá? Porque até agora os que não entregaram não se manifestaram, então eu entendo que estão com dificuldades ou vão entregar em cima da hora do gongo. Dificuldade do tempo. O tempo também é um outro fator. Anotem aí, irmãos, mas essa é a última data, eu não vou poder mais prorrogar, porque, irmãos, se eu mostrar para vocês aqui a minha mesa, vocês vão pensar que é mesa de uma pessoa louca. A quantidade de pilhas de papel que são provas, exercícios, trabalhos, apostilas que eu estou redigitando. Então, eu tenho uma mesa aqui enorme, grande, de mais de 2 metros de comprimento por 1 metro de largura. Entendeu? É a minha mesa de trabalho. Então, eu tenho muita coisa para avaliar, então eu vou fazer uma prorrogação. Anote aí a nova data de entrega. Não pode passar dessa data. Se até essa data você não me entregar, I'm sorry, você vai ficar sem nota e, consequentemente, você vai perder essa matéria. 6 de junho. Anote aí, por favor. 6 de junho. 6. Quem entregou, amém, obrigado de coração pelo esforço que vocês colocaram, tá? De coração, mas como a maioria até ontem ou até hoje não se manifestou com Eu estou respeito à fazendo meu entrega, trabalho, é que é muito difícil para a gente e eu sei, raciocinar e fazer a coisas. razão que eu estou é a razão que eu estou dizendo agora. Eu estou deixando isso muito claro, que é uma matéria difícil, ela exige muita leitura e, consequentemente, uma boa interpretação de texto. Entende? Como é uma matéria difícil, vocês têm que passar por essa matéria. Não tem como evadi-la ou evitá-la. É uma matéria realmente que exige. Então, eu estou sendo obrigado, para não gerar maiores prejuízos, vai criar mais trabalho para o meu lado. Sim, vai. Vai porque a quantidade que eu tenho de coisas para corrigir é enorme, enorme, enorme. Então, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, como também eu estou tendo paciência com vocês, agora vocês vão ter que ter paciência comigo, para eu, em partes, né, eu começar a eliminar muita coisa que eu tenho para corrigir. Então, anote aí, 6 de junho. Passou dessa data e você não entregou, esqueça. Não terei condições de dar uma prorrogação e você vai ficar sem nota e, 6 de consequentemente, junho, você... né? 6 de junho, 6 de junho. Não pode passar dessa data. Está caindo uma quinta-feira, então eu agradeceria a compreensão de vocês. Vocês têm de hoje a 10 dias para me entregar o trabalho de métodos de estudos bíblicos. Se até lá nenhum aluno ou um aluno que esteja devendo não se manifestar com a entrega, eu lamento, vai ficar sem nota, vai ficar, enfim, vai perder essa matéria, vai ter que refazê-la do zero. É a questão, perfeito? Anotou? Perfeito. Quem entregou, agradeço de coração. Quem entregou, eu quero acreditar que tem um pouco mais de facilidade na leitura, na interpretação, conseguiu, se esforçou, enviou. Reconheço e Deus possa continuar abençoando. E os que não entregaram, por favor, um esforçozinho, um pouquinho mais. Eu sei que estão se esforçando, mas eu não posso esticar mais do que essa data, perfeito? Obrigado pela compreensão e paciência da parte de vocês. Página 2, por favor. Página 2. Nós estamos estudando, como eu já falei no início, as doutrinas da Bíblia, né, os ensinamentos bíblicos.
E estamos ainda estudando um pouco da bibliologia, que foi a primeira matéria do básico. Creio que vocês que já passaram, claro que passaram pelo básico, se lembram, né, desta matéria. Estamos no ponto de número 3. A unidade da Bíblia é um milagre. Nenhum livro no planeta Terra demonstra ter uma unidade tão incrível, tão única, tão singular como a Bíblia. Está aqui, ó, na nossa apostila, já na página 3. A unidade da Bíblia só pode ser explicada como um milagre. Há nela 66 livros, escritos por cerca de 40 escritores, cobrindo um período de 16 séculos. Esses homens tinham diferentes atividades e escreveram sobre diferentes situações. Na maior parte dos casos, não se conhecem ou não, e nada sabiam sobre o que já havia sido escrito pelos outros. Tudo isto somando num livro puramente humano, daria uma Babel indecifrável. Pensa comigo, meus irmãos. 16 séculos, 40 autores diferentes, várias esferas sociais. A Bíblia teve até um boiadeiro como autor de um dos seus livros. Lembra-se? Quem foi esse boiadeiro? Oséias? Não. Amós. Chegou perto. Amós. Oi, Verdade. a senhora jogou o Oséias no lombo de uma vaca? Como é que você conseguiu? Tirou Oséias de lá. Jogou Oséias lá. Amós agora se sentiu. Pô, me livraram a cara de boiadeiro e jogaram Oséias como boiadeiro. Amós. Profeta Amós foi um boiadeiro, né? Um camarada que cuidava e domava bois. Teve estadistas, não é? Filósofos, não é? Como Salomão, Davi. Ou seja, é impressionante a quantidade de profissões que envolveram os 40 autores. Se este livro fosse um livro 100% humano, irmãos, daria um problema terrível da questão da unidade. Não existiria, obviamente, unidade, mas a prova que este livro é um livro sobrenatural, é um livro divino, embora usando o elemento humano, nós entendemos que só um milagre para trazer a unidade da Bíblia. Número 4. A Bíblia tem um único tema central. Outra coisa difícil demais, um livro humano pode ter um assunto comum, mas um tema central é um pouco complicado. E o tema central da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo declara isto em Lucas 24, 27 e 44 e João 5, 39. Considerando Cristo como tema central da Bíblia, os 66 livros apontam para ele. Eu trouxe aqui, então, um rapidíssimo resumo da pessoa do Senhor Jesus Cristo dentro dos 66 livros da Bíblia. Eu creio que vocês já devem ter lido em algum lugar, ou em um estudo bíblico, em um livro em separado, em uma revista evangélica, ou até mesmo em um vídeo postado no YouTube, no Instagram, no Facebook, mas eu decidi aqui trazer esse resuminho só para refrescar a mente de vocês. Em Gênesis, Jesus é o descendente da mulher, Gênesis 3,15. Em Êxodo, Jesus é o Cordeiro Pascual, Êxodo 12, 5 ao 13. No livro de Levítico, Jesus é o sacrifício expiatório, Levítico 4, 14 e 21. No livro de Números, ele é a rocha ferida, Números 27 ao 13. Em Deuteronômio, Jesus é o profeta, Deuteronômio 18, 15. No livro de Josué, ele é o príncipe dos exércitos do Senhor, Josué 5,14. Em Juízes, ele é o libertador, Juízes 3,9. Em Rute é o parente divino, Rute 3,12. Nos livros dos reis e crônicas, ele é o rei prometido, 1 de Reis 4,34. No livro de Esther, ele é a providência divina, Esther 4,14. Omiti Neemias, porque tem o mesmo conteúdo, né? Na Bíblia hebraica, Esther, Esdras e Neemias fazem parte de um só volume.
Então, ele é a providência divina em Esther, Esdras e Neemias. Jó, ele é o nosso redentor, Jó 19, 25. No livro dos Salmos, ele é o nosso socorro e alegria, Salmo 46, 1. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus, Provérbios 8, 22 ao 36. Em Cantares é o nosso amado, Cantares 2, 8. Em Eclesiastes é o pregador perfeito, Eclesiastes 12, 10. Nos profetas, ele é o Messias prometido, Mateus 2, 6. Nos evangelhos, é o Salvador do mundo, capítulo 3 de João. Em Atos, é o Cristo ressurgido, Atos 2, 24. Nas epístolas, é a cabeça da igreja, Efésios 4, 14. Em Apocalipse, é o Alfa e o Ômega, Apocalipse 22, 13. Isso é só uma visão rápida, resumida, panorâmica, compreende? Não é uma visão detalhada, porque existem dentro, se você se lembra, ou se você tem ainda, ou se você passou pela matéria de bibliologia, está lá na nossa matéria de bibliologia, exatamente, já em detalhes, né? Cada um dos livros da Bíblia e apresentando em detalhes como Jesus aparece. Qual é a conclusão que chegamos com tudo isso? Podemos afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus. Lembram-se, a Bíblia não contém, a Bíblia é, porque é um livro vivo. Se a Bíblia não fosse um livro vivo, poderíamos afirmar que a Bíblia contém. Os demais contêm um tratado de biologia, um tratado de química, um tratado de história geral, mas a Bíblia é. É o único livro vivo, por isso dizemos e afirmamos, é a palavra de Deus. Nossa única regra de fé e prática infalível. Nenhuma de suas promessas jamais falhou em seguir suas orientações e garantia de sucesso em todas as áreas da vida. Então, essa é a visão bem rápida, panorâmica, resumida da doutrina chamada bibliologia. Vamos passar, então, para a segunda doutrina, que é uma das mais vastas dentro da palavra de Deus. É a teontologia. Que nome feio. É um nome grego, né? Teontologia, porque teon vem de theon, Deus, no grego, né? E teologia é estudo, né? Estudo de Deus, ou a doutrina de Deus. Vamos ver resumidamente o que nos diz ou nos ensina a teontologia. Repito, é a doutrina mais abrangente de toda a Bíblia, porque não dizer é a maior doutrina, a que cobre mais de 70% dos 66 livros canônicos. No estudo de outras ciências, o homem se coloca acima do objeto de sua investigação e ativamente extrai dele o seu conhecimento pelo método que lhe pareça mais apropriado. Mas na teologia, ele não pode colocar-se acima, e sim sobre o objeto de seu conhecimento. O homem só pode conhecer a Deus na medida em que ele próprio se dispõe em revelar-se ao homem. Olha que interessante. Nós, muitas das vezes, julgamos conhecer muito de Deus. Isso é uma arrogância do ser humano. Nós não conhecemos nem 1/1000 da pessoa de Deus. Vou repetir, nós não conhecemos nem 1/1000. E muita gente pensa, não, pastor, eu já li a Bíblia, eu já vi da boca de um pastor entre nós aqui, não vou entrar em vários detalhes, eu fiquei um pouco assustado. Eu já li a Bíblia 394 vezes, eu já sei tudo sobre Deus. Sério? Repita. Eu já li a Bíblia 394 vezes. Eu falei, meu amigo, e você diz que já conhece tudo de tudo, já conhece tudo de Deus. Rapaz, me explica isso. Como é que funcionou? Me explica esse grande milagre. Esse milagre. Ele ficou muito assustado. Deve ser um milagre. Deve ser, não. É um milagre. Se você em 390... Em quantos anos você gastou? 48 anos. 48 anos, irmãos. Eu estou assim, 52. E eu não conheço nem 1/1000 da pessoa de Deus. E o irmão, em 48 anos, leu a Bíblia. Quanto? Repete, 394. Encheu a boca, de novo. 394. O irmão disse que já conheceu tudo de Deus. Então, é um milagre.
Olha, O foi que cérebro dele é maior do que um supercomputador. isso. A Olha, meu irmão, o teologia, irmão a estava lá, o irmão teologia, estava lá. a teologia, com todos os seus recursos, ela consegue Ah, estudar a obra de Deus, com só falhas. isso. E mesmo assim, irmão José, é bem por baixo. Muito é a poeira. É a poeirinha de Exatamente. longe, de longe. Exato. Por isso eu repito e uso de uma maneira bem prática. Só conhecemos 1 milésimo da pessoa de Deus. Sobra ainda muito. E, gente, só na eternidade, alô, só na eternidade que nós vamos conhecer plenamente a Deus. Eita, aí sim, porque nós vamos estar num corpo glorificado, num corpo perfeito, e vamos estar cara a cara com Ele. Mas aqui, dentro desta humanidade pecadora que nos envolve ainda, tá? Nosso cérebro infinitamente pequenininho em comparação à Toda grandeza. intimidade. Para mim, isso é totalmente errado. Então, irmãos, nós não conhecemos nada. Vamos ser sinceros e bem diretos. Nós não conhecemos nada. Ah, mas pastor, eu já li a Bíblia mais de 100 vezes. Não valeu de nada. Ah, eu já li 200 vezes. Não valeu de nada. Ah, mas eu estou estudando a Bíblia há 50 anos. Não valeu de nada no sentido de conhecer a Deus. Só tivemos A uma essência, pastor, é leve... totalmente diferente. A essência não bate. Exato, exato. Só temos uma leve, alguém está me acompanhando? Uma leve ideia das obras de Deus. Bem leve, porque é tão a coisa é tão vasta, a nossa mente humana, ó, não chega lá e nunca vai chegar Não, neste e o corpo próprio humano. Coríntios fala, né, pastor, que em parte conhecemos, né? Em Em parte parte. conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quer dizer, tudo que a gente aprendeu, que nós sabemos um pouquinho, não vai servir para nada, porque nós vamos Interessante, estar... né, que Almeida decidiu usar essa palavra em parte. No grego não há palavra em parte. Como é que É é? em lantus átomos, ou seja, em uma minúscula porção, átomos. Em uma Sim, minúscula proporção, nós conhecemos, conhecemos, em uma minúscula proporção, profetizamos. nós É tudo profetizamos. minúscula, minúscula, minúscula. Então a O homem gente... não suporta, pastor. O Não, e homem não porque quando a gente suporta. vai no versículo seguir, a gente vê que, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte, o que é minúsculo, será aniquilado. Exato. Então, tudo que a gente está estudando aqui nessa vida, ó, vai ser passado a borracha. É Tchau, aniquilado, que acabou. é muito limitado por aquilo que realmente nós vamos conhecer de uma maneira Não, muito mais... sem comparação, que nós vamos conhecer vai exceder, ó, milhões e milhões de vezes, sem exagero, gente. Isso aí vocês vão ver. Nós vamos presenciar isso porque nós vamos estar lá, pela graça e miséria. Nós vamos experimentar isso. Aí Deus vocês na vão dizer, essência. como? Experimentar Deus na essência. Na essência. Nós não estamos experimentando Deus na essência. Nesta vida é impossível experimentar Deus na essência. É impossível. Deixei isso bem claro. É impossível. Então, tudo que É um nós... trem dentro do Fusca. Exatamente. Não Pronto, dá. já disse tudo. Já disse tudo. Mas vamos, então, nesse pequeno átomo que nós estamos inseridos, vamos entender um pouquinho sobre a teontologia. Conceito de teontologia: a doutrina que estuda a pessoa e as obras de Deus. Chama-se teologia. Deriva-se do grego theos, Deus, mais logos, ensino, estudo, doutrina. Teorias sobre a existência de Deus. Bom, vamos partir de um princípio. O que é uma teoria? É algo que não pode ser comprovado ou provado ao 100%. Pode ser provado em parte, em base a deduções. Alguém está me acompanhando? Em base a conjecturas e em base a especulações. Por isso chama-se teoria. O camarada tem uma teoria daquilo. Mas qual é a base de uma teoria? Deduções, conjecturas e especulações. Nada 100% provado. Vamos então conhecer essas teorias
sobre a existência de Deus. O ateísmo. O ateísmo nega a existência teórica e prática de Deus. Vocês sabem que na prática não existe ateu. Na prática não existe ateu. O ateu, se diz ateu, na verdade, ele é um negacionista à existência de Deus. Ele nega, mas dizer que ele é ateu de verdade é purinha mentira. É um jogo psicológico para abafar a consciência pesada. Os famosos ateus da história, quando estavam próximos da morte, gritaram: meu Deus, como é que é um ateu? Vai gritar: meu Deus, eu estou chegando para o final da minha vida. Voltaire se dizia ateu a vida inteira. A vida inteira. Quando ele estava para dar o seu último alento de vida, ele levantou o seu punho ao céu e gritou em francês: tu me venceste, Galileu. Oh, ele acreditava em Jesus. No fundo, irmãos, todo ateu é um negacionista. Ele sabe que existe Deus, mas ele passa a vida inteira batendo na tecla: Deus não existe, Deus não existe. É como fosse um tapa-boca da consciência, só para dizer que ele não acredita na existência de Deus. Ao contrário, ele tem uma insegurança terrível e por isso ele nega até a morte. Mas na morte ele admite que tem Deus. Vamos lá. Deísmo é outra teoria estranha. Deus criou, mas se retirou. Olha só que loucura. Deus criou, mas se retirou e deixa a criação à sua própria sorte. Não interfere. É como um pai que gerasse um filho e jogasse seu filho na calçada. Que isso? Não faz sentido isso. Este é o pensamento dos deístas. Ei, Deus criou, mas ele saiu fora. Ele não coloca a mão na sua criação. Assim, pastor, nos dias de hoje, no que está acontecendo no mundo hoje. Eu conheço pastores, irmão, pode não acreditar, pastores metodistas e episcopais que são deístas. Inclusive, eu estive com um semana passada, um pastor americano episcopal aqui em Orlando, deísta, e fiquei assim, de boca aberta. Ou seja, ele crê que Deus criou o mundo, criou tudo, mas largou o homem à própria sorte. Falei: o quê? Mas o que se prega na sua congregação? Ele ficou muito sem graça, não me respondeu. Um pastor americano até muito simpático, mas ele deixou bem claro: eu sou deísta. Falei: rapaz, tem esse negócio, vivendo e aprendendo. A gente pensa que ao longo da vida a gente aprendeu alguma coisa e não aprendi. Quê, então? Prega o quê? Boa pergunta, mas eu fiquei bem impressionado, irmãos. Bem impressionado que houvesse um pastor com uma mentalidade deísta. Tem o panteísmo, que é outra coisa doida. Panteísmo. Deus é uma força impessoal que está presente em tudo. Os panteístas creem o seguinte: Deus está na caneca, Deus está na árvore, Deus está no rato, Deus está dentro do bolo que você tirou fresquinho do forno. Deus está no gato, Deus está na pedra, Deus está no rio, Deus está na água. Peraí, o que é isso? Então, cada coisa criada para o panteísta é parte de Deus? Sim. É absurdo. A Bíblia deixa bem clara: o Criador é diferente da criatura e vice-versa. O Criador é superior à criatura, nunca igual, nunca igual. Então, os panteístas criam nisto. E tem muita gente no mundo hoje com essa visão panteísta. Basicamente, os espíritas... não pratica isso, né? Os hindus, o hinduísmo, uma parte do confucionismo e uma parte do budismo também traz sobre si essa visão panteísta, mas sobretudo os hindus. Os hindus são panteístas de carteirinha. Tem o teísmo, olha só, isso aqui é doido também. Existe um Deus vivo e pessoal que criou e governa todas as coisas, mas eles não creem na atuação presente deste Deus. Eles creem num Deus histórico, que existiu lá no Antigo Testamento e existiu até o final da igreja primitiva. Eu aqui não abordei muitos detalhes, mas bom número dos teístas são cessacionistas, né? Ou seja, só acreditam nos dons do Espírito Santo até a época da igreja primitiva. Coincidência ou não, os teístas
seguem a mesma linha, ou seja, que Deus atuou na história humana até o final da igreja primitiva. Já perguntei a um teísta, aonde está na Bíblia a linha demarcatória que Deus começa e para de agir em favor da humanidade? Não me soube responder, mas cria-se essa ideia que é puramente humana e que marca, né, o teísmo. Agora que vem uma coisa super interessante, já estávamos falando um pouquinho sobre isso. A cognos, olha o nome é feio. A cognoscibilidade de Deus vem da palavra cognoscitismo, ou seja, a capacidade do conhecimento da pessoa de Deus. A igreja cristã confessa, por um lado, que Deus é incompreensível, mas também, por outro lado, que ele pode ser conhecido e que conhecê-lo é um requisito absoluto para a salvação. Ela reconhece a força da questão levantada por Sofar em Jó 11:7 e Isaías 40:18. Mas, ao mesmo tempo, também está atenta ao que diz Jesus no Evangelho de João 17:3. Essas duas ideias sempre foram sustentadas lado a lado na igreja cristã. Vamos ler esses textos? Esses textos são lidos por muitos, mas eu lamento que poucos conseguem interpretá-lo corretamente. Vamos lá, a ordem. Jó, capítulo 11, versículo 7. Jó, capítulo 11, versículo de número 7. Eu vou estar lendo na Almeida Revista Atualizada. Jó, capítulo 11, versículo 7. Porventura, desvendarás os arcanos de Deus? Tem uma tradução que diz os mistérios de Deus. Almeida Revista Atualizada traz uma palavra difícil, arcanos. E continua, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso. Bem interessante, bem chamativo, bem curioso. Isaías, profeta Isaías, capítulo 40, versículo 18. Isaías 40, versículo 18 diz: com quem comparareis a Deus? É a pergunta que faz o profeta. Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O profeta Isaías diz: tem alguém que se parece levemente com Deus? Não, sem dúvida nenhuma, não existe ninguém no universo que se assemelhe ao próprio Deus. João 17, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 13. Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Irmãos, anote esse texto aqui. Que impressionante que está aqui, ó. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Estão percebendo que aí o Pai e o Filho estão na mesma condição, estão na mesma altura, estão na mesma condição? Quem já percebeu nesse texto? Eles estão no mesmo nível, no mesmo patamar, mas são pessoas diferentes. Olha só, isso não entra na nossa mente. É um dos grandes mistérios do ensino da doutrina da Trindade. Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas existe entre os três o quê? Unidade, que não é igualdade. Existe algo comum. Os três pertencem a uma unidade, chamado divindade, ou a questão, a condição de serem Deus, não deuses, serem, estão percebendo a conjugação verbal que eu estou usando? Serem
Deus, não deuses. Se eu dissesse deuses, seria uma Haveria um conflito, né, pastor? Como? Haveria um conflito onde um reclamaria a posição para o outro. Essa unidade os coloca Exatamente. na mesma posição, sem nenhum ser maior que o outro. Falando em posição das três pessoas da Trindade, veja só, que isso já estudamos lá atrás em outras matérias. Das três pessoas da Trindade, nós vamos estudar aqui também em Teologia Sistemática 1, só o Espírito Santo é o único que não fala de si, que traz glória para si, ou testifica de si mesmo. O Espírito Santo, ele fala da parte do Pai e da parte do Filho. Traz glória para o Pai, traz glória para o Filho. Testifica da parte do Pai e da parte do Filho. E ele mesmo fica na dele. Muitos o diminuem por isso. Hã? Muitos o diminuem por isso. Não, mas ele continua sendo Deus. Mas muito idolatra também, né? São os extremos. São os extremos que é normal do ser humano, não é? Mas essa posição do Espírito Santo é uma posição de nobreza, de dignidade. Sendo Deus, ele não está buscando glória para o nome dele, ainda que a Bíblia deixa claro que temos que honrá-lo. Mas Jesus também não fez a mesma coisa. Exatíssimo. Mas o Espírito Santo mais ainda, porque ele fala, ele representa e ele manifesta tanto o Pai como o Filho, né? Como nós aprendemos. A função dele na história humana, pastor. A função dele é essa. Ele não vai fazer... Essa é a função do Espírito Santo, essa é a função. E é tão lindo e é tão maravilhoso que os três são um, são exaltados, são glorificados, são adorados, certo? E ele, dentro desta função, ele traz a presença do Pai e a presença do Filho. Então, quem enche o céu e a terra é o Espírito Santo. E ele revela-nos a quem? O Pai e o Filho. E porque fisicamente entre nós não está nem o Pai e nem o Filho. Olha só que interessante. Fisicamente nem o Pai nem o Filho estão entre nós. Estão lá em cima no céu. Mas nós vamos conhecê-los fisicamente. E na minha cabeça, na sua, não tem que entender isso. A Bíblia me testifica isso aqui, ó. A Bíblia me diz que lá no céu, na ordem, primeiro vamos conhecer o Filho. Primeiro é de João, capítulo 3, versículo 2. Vamos conhecer o Filho fisicamente tal qual ele é. Por isso que ele nos dará um corpo à semelhança dele. Nós vamos olhar para o nosso corpo e olhar para o corpo de Jesus. Opa, é parecido. Não é igual, é parecido. E Apocalipse 22:4 nos ensina que nós vamos ver o quê? O rosto do Pai. Vai entender isso? Não. Na mente humana não entra. Eu não consigo conceber. Não, impossível, é impossível. Não tente entender pela mente humana, apenas aceite pela fé, tá? E o Espírito Santo, a gente vai ver o Espírito Santo? Não, porque ele é o Espírito. E o Espírito é imaterial, não tem forma física, não tem forma definida. Mas ele está entre nós, revelando o Pai e revelando o Filho. Isso é fantástico, não entra na nossa mente. Consolador, não é, pastor? Como? O Espírito Santo, ele ficou como nosso consolador. Sim. Agora, interessante que Jesus falou, eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro. Temos dois consoladores. Isso quer dizer que Jesus é o consolador também. E o grego diz allos paracletos. A palavra allos quer dizer um igualzinho a mim. Igualzinho. Não é teros. Porque a diferença, porque olha para você ver, em pessoa o Espírito Santo está dentro de nós. Aí está. Ele habita em nós, né? Quer dizer, revelando o Cristo. E no momento que ele habita em nós, ele revela tanto o Pai como o Filho. Isso é tremendo, isso é fantástico. Isso é tremendo. O Espírito Santo traz a presença dos três dentro de nós. Pastor, eu já contei para o senhor aqui nessa sala, eu já contei a minha experiência na minha classe da Torá com Rabino. Eu sentia Deus no meio deles. Mas quando eu vinha para a classe de teologia, é uma presença tremenda.
Então, quer dizer, você vê qual é a diferença? A gente sentir Deus e ter Ele dentro de nós. E a gente Opa! pode, né, pastor? A gente só pode ter Ele em nós através do Espírito Santo pela morte em Cristo Jesus. Não tem Que como. tremendo isso. Meu Deus, isso aqui dá para 3 aulas seguidas. Se a gente tiver que pegar a Bíblia e trabalhar só em cima disso, mas a gente não tem 3 aulas seguidas para falar sobre isso. A gente está falando aqui de uma maneira bem esmiuçadinha, bem miúda, bem rasteira. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Essas 2 ideias, como já disse, sempre foram sustentadas lado a lado da igreja cristã. Agora, tem a negação da cognoscibilidade de Deus. A possibilidade de conhecer a Deus tem sido negada sob diferentes bases. Os principais defensores dessa tese são os agnósticos. Guarde bem o nome desses camaradas, né? Eles fizeram a vida do apóstolo João um quadradinho lá por volta do ano 96 depois de Cristo. Normalmente essa negação se baseia nos supostos limites da faculdade cognitiva humana, ou seja, na capacidade de percepção ao conhecimento humano, que é limitadíssima. A posição fundamental é: a mente humana é incapaz de conhecer qualquer coisa que esteja além e por detrás dos fenômenos naturais. Os agnósticos não gostam de ser rotulados de ateus, olha só. Desde que eles não negam absolutamente a existência de um Deus, mas declaram que não sabem se ele existe ou não. E mesmo que exista, não estão certos de terem algum genuíno conhecimento dele. Claro, porque eles não creem na palavra. Não crendo na palavra, eles não creem no Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que habita dentro de nós, revelando-nos o Pai e o Filho, e ponto final. Por isso que o agnóstico tem muita dificuldade de entender isso, porque ele não teve uma experiência com o Espírito Santo. Que coisa linda, gente! Isso é que vai ficar feio no tempo da tribulação. O Espírito Santo vai estar na terra operando, só não vai estar habitando dentro das pessoas. Pensa nisso, é coisa terrível. Quem ficar na tribulação não vai ter habitação do Espírito Santo. Ele vai estar, claro, provando que ele é o que gera a consciência do pecado, da justiça e do juízo, porque vai ter salvação na tribulação. Só com a diferença que vai ser assim, ó, apertadíssimo, apertadíssimo, apertadíssimo. Hoje, com a graça de Deus, ó, flui como torrentes de águas vivas. Mas na tribulação o Espírito Santo vai agir exatamente como era no Antigo Testamento. Ele estava entre o povo, sobre o povo, ao redor do povo, mas só habitava em 3 tipos de pessoas: reis, profetas e sacerdotes, e that's it, para que eles pudessem cumprir um propósito, um plano específico, num tempo e num lugar específico da parte de Deus. Terminou o plano, o propósito, o tempo de Deus na vida deles, o Espírito Santo se retirava. Meu Deus, vamos lá, vamos lá. Ok. Número 1. O homem só tem conhecimento mediante analogia, ou seja, mediante comparação. Dizem que conhecemos apenas aquilo que tem alguma analogia com nossa natureza e nossa experiência. Embora seja verdade que aprendemos muita coisa por meio da analogia, também aprendemos por contraste. Em muitos casos, as diferenças são precisamente as coisas que chamam a nossa atenção. Tá? Você observa como uma criança aprende desde novinha, ter conhecimento das coisas da vida, né? Eu me lembro como hoje. Eu tinha 1 ano de idade, você pode não acreditar, é um direito seu, mas eu me lembro perfeitamente. Meu pai, Luiz Prestes Macena, colocou na minha mão uma caneta. E falou: meu filho, assim mesmo, baixinho, suave, lembro-me como hoje. Isto aqui na sua mão é uma caneta. Aí eu não sabia, claro, é normal, 1 ano de idade eu não falava, eu balbuciava, eu falava neneta, neneta. Até 3 anos de idade, isso aqui era uma neneta. Aí meu pai explicava: para que serve uma neneta? Para escrever. E eu fazia com os ombrozinhos. O que é escrever? 1 ano de idade, o que é escrever? Aí meu pai pegava uma folha de papel, e isso quer dizer escrever, ele rabiscava. Nenetarevê, nenetarevê. E aí eu comecei a associar uma caneta com um lápis.
porque eu vi na mão de minha mãe, uns dias depois, um lápis. Aí dizia, mamá, neneta. Não, isso não é neneta, isso é lápis. Estão percebendo? Eu comecei porque ela estava usando um objeto de escrita, só que não era uma caneta, era um lápis. Então, nós, seres humanos, temos essa facilidade de aprender, ter o aprendizado por associação. Coisas que se parecem, coisas que podemos colocar Verdade. lado a lado, ou na base da nossa experiência, que é diferente em conhecermos a Deus. Deus não conhecemos por analogia, nós conhecemos por termos uma experiência direta com Ele. E essa é uma coisa que só se explica pela palavra e é um ato de milagre. Hoje é uma falta Número muito grande, 2. pastor. Como? Hoje é uma falta muito grande de se conhecer a Deus. Porque De ter a sua própria experiência de fé. isso, é muito normal um querer pegar carona na experiência do outro e não funciona. Funciona. A minha experiência, eu posso testificar da minha experiência, mas eu não posso ensinar a minha experiência para o irmão José Carlos. É impossível. Ele tem que ter a experiência dele próprio. Eu não posso ensinar a minha experiência que tive com Deus. Eu posso motivar você a ter a sua própria experiência, posso lhe orientar pela Bíblia como buscar essa experiência. Agora, a experiência é como uma impressão digital, ela é única, ela é própria, ela é singular de cada pessoa. E ela é interessante, ela nunca vai se contradizer com esse livro. Ela nunca vai entrar em conflito com este livro. Número 2. O homem realmente conhece somente aquilo que pode captar em sua inteireza. Dizem também que se o homem, por ser finito, não pode compreender totalmente a Deus, por ser ele, Deus, infinito, logo não o conhece de fato. Essa tese invalidaria todo o nosso conhecimento, já que ele quase sempre é incompleto. O nosso conhecimento de Deus, conquanto não exaustivo, pode, contudo, ser real e perfeitamente adequado às nossas presentes necessidades. Em outras palavras, Deus deu a nós a Bíblia. Através da Bíblia, este livro nos dá o quê? Um conteúdo suficiente e adequado para conhecer a Deus dentro das nossas necessidades. Qual era a maior necessidade, ou qual é a maior necessidade, vamos assim dizer, nossa, de seres humanos em relação a Deus? Vamos ver se alguém consegue se lembrar. Qual é a nossa maior necessidade como seres humanos em relação a Deus? Falamos disso alguns minutinhos atrás. Crer? Não conhecer, não. Crer. Vamos ser sinceros, essa é a maior dificuldade de nós, seres humanos. Crermos no invisível, crermos no impossível, crermos no sobrenatural. Vamos ser sinceros, se você não tivesse passado pelo novo nascimento, você conseguiria crer em milagres? Sim ou não? Impossível. Você creria num Deus todo-poderoso que pode falar comigo e com você e com cada um de nós? Num Deus vivo, real e presente que pode nos tocar a todo e a qualquer momento? É absurdo dizer também, pastor, que Deus vive em você. A pessoa fala, Outra coisa "Como que mais Deus vai absurda viver?" ainda. Não, essa coisa é de doido. Deus viver em mim. Peraí. Tu tá exagerando. Peraí. Deus? Como é que pode Deus viver dentro de nós? E amar Pela também sem conhecê-lo, sem vê-lo, né? Opa, irmã Maria Bandeirinha, vai nesta tua fé que Deus é contigo. E conhecê-lo e amá-lo sem tê-lo conhecido. Isso aqui é fantástico, porque nós, seres humanos, para amar algo, alguém, temos que ter o quê? Conhecimento, temos que ter convivência, temos que ter aproximação. E no momento que o Espírito Santo passa a viver dentro de nós, ele nos dá essa capacidade de amar. É a conexão. Gente, É a como? conexão que precisa. Exato. Ele faz a conexão
E isso, nenhum de nós amamos esse livro pelo simples, é bonito, eu gostei desse. Não, 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 não. Humanamente, nós não amaríamos este livro se não fosse a conexão dada pelo Espírito. Ninguém ama este livro assim no mais, se não for por conexão dada por quem? Pelo Espírito Santo, que vive dentro de nós. Alguém está me entendendo? Estamos juntos aqui nessa mesma página? Isso aqui é sério, gente. Nós estamos entrando, nós estamos num Haja terreno. vista. Sim. E o crer e amá-lo, isso faz com que nos tornamos dependentes dele. E Sem isto, não tem como. outra coisa que nós, sem o Espírito Santo na nossa vida, jamais teríamos, é aprender dependência para com Deus. Porque o pecado nos fez o quê? Independentes. Totalmente independentes. Ao passo que quando conhecemos o Espírito Santo, quando o Espírito Santo passa a residir dentro de nós, gera em nós o que? Um sentido enorme de dependência, enorme. Não digo que você não depende de Deus, que você está mentindo. Nós dependemos dele. Nós dependemos para respirar, nós dependemos para ler, compreender este livro, nós dependemos até para crer nele. Ou você não depende disso? Até para crer, gente. Satanás luta dia e noite para abalar nossa fé e abalar nossa crença, a nossa convicção naquilo que ele pode, porque nós, pelo pecado, seguimos pelos nossos sentidos, o ver, o ouvir, o falar, o tocar. Nós vivemos, infelizmente, pelos 5 sentidos. Mas é como diz a Escritura, nós temos que ser guiados pela fé, viver por fé, seguir por fé. Pastor, Isso é fácil? algo muito interessante que está falando isso sobre fé, Espírito Santo e crer. Veja bem, quando eu prego a palavra de Deus para quem não tem o Espírito Santo, ele não entende, ele fala que é loucura minha. Mas quando eu prego para quem o Espírito Santo vive nele, ele assimila, entende e pratica. Porque estamos falando o mesmo idioma, estamos na mesma sintonia, estamos na mesma harmonia. Por isso que o mundo nunca vai nos entender. E até eu vou mais. Tem crentes que não nos entendem, porque Paulo falou lá em 1 de Coríntios 2, 14 e 15, que o homem espiritual discerne a tudo e a todos, e não é discernido por ninguém. Então, dentro da igreja, nós vamos encontrar irmãos que não vão nos entender. Vão nos chamar de pancada. Ei, pancada, com todo respeito. Ei, Jeane, tá pancada. Você? Deus falando contigo? Não é possível. Deus não pode falar contigo. Você é uma pecadora igualzinha a mim. Epa! Porque não está discernindo a irmã Jeane, como diz a palavra de Deus, que o homem espiritual discerne a tudo e a todos. Olha que interessante isso aqui. Mas não é discernido por ninguém. É o que está escrito. É assim mesmo, irmãos. Quando nós estamos na sintonia com Deus, até alguns de nossos irmãos não nos vão entender. Vão nos chamar de fanáticos, de doidinhos, um parafuso a mais, um parafuso a menos. Não, Deus fala com você. Você não é melhor do que eu. Claro, irmãos, nós não somos melhores do que ninguém. Isso é uma coisa chamada intimidade. Aí Esse outro seria assunto. O homem natural, pastor? O homem natural, ele não entende as coisas de Deus, mas aí, no crente existem 2 tipos de homens, o espiritual e o carnal. O natural não tem habitação do Espírito Santo. Então, Agora, até no simples paz do Senhor, quando a gente está fora da igreja, quantos cristãos a gente fala paz do Senhor? E ele responde, oi, tudo bem? Yep. Mas dentro da igreja é paz do Senhor. Por quê? Se a gente tem que mostrar que somos crentes é lá fora. Não é verdade? Não é dentro. É muito fácil de demonstrar que somos cristãos nas 4 paredes. Do lado de fora é bem complicado. Do lado de fora é que se revela exatamente a nossa essência. A luz só brilha, a luz só faz diferença na escuridão. Luz com luz não encaixa, irmãos. Em um salão iluminado, se eu acender uma luz, ninguém percebe. Ninguém percebe. Nós seremos percebidos no meio das trevas, no meio da escuridão. Ô, pastor, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês que aconteceu com minha mãe.
Vamos lá. Lá no Brasil, nós sempre eu, minha mãe, minha família, todos fomos criados na igreja católica, né? Uma vez ela passou perto de um vizinho nosso que era evangélico. Ela chegou para ele e falou assim: paz do Senhor, irmão. Aí ele virou para ela e falou assim: irmã, Esther, você passou pelas águas? Ela virou para ele e falou assim: eu sou passado pelas águas? Só porque eu tenho uma igreja diferente de você, eu não posso te dar paz? Ele falou assim: não, só depois que você passar pelas águas. Rapaz! Que interessante isso, né? O indivíduo tem consciência que passou para minha mãe era católica e depois a gente vai se converter, né? Mas na época minha mãe era católica. Minha mãe soube responder muito mais a ele do que estava na igreja evangélica e minha mãe na igreja católica. Eu costumo dizer algo, irmão, sem medo de errar. Sem medo de errar. Tem muito católico mais crente que um evangélico. Tem muito católico que vai nos deixar de boca aberta quando chegarmos lá no céu. Você aqui? Adorador de imagem, adorador de Maria, adorador de São Nicolau, adorador... O que é isso? Como é que você chegou até aqui? A salvação sempre será um mistério. No meio do caminho, quem duvida que essa pessoa se arrependeu da sua idolatria? Quem duvida que essa pessoa se arrependerá dos sacramentos da igreja? E quem duvida que numa fração de segundos aquela pessoa abraçou a Jesus integralmente e entrou no céu? Então, irmãos, não podemos rotular ninguém. Não, esse aqui vai para o céu, esse aqui vai para a boca do inferno. Mas ele acabou perdendo a janela dele de cristão de evangelizar. Ele perdeu a janela dele. Entendeu? Era a oportunidade dele virar para minha mãe e falar assim: oi, irmã, você virou evangélica? Vai falar: não, eu sou católica. Então, vamos conhecer a minha igreja? Vamos conhecer a palavra? Entendeu? O problema que nós, seres humanos, temos é que é a maldita religiosidade. Jesus não veio chamar religiosos. Jesus veio chamar seguidores e discípulos. O problema é que nas igrejas hoje estamos vendo mais religiosos do que seguidores e discípulos. Eu costumo dizer que tem 3 tipos de crentes dentro das igrejas: os seguidores, os discípulos e os religiosos. E parece que, infelizmente, os religiosos têm medo de errar. Eu não tenho medo de errar, irmãos. Eu falo, e alguns ficam até meio chateados comigo. Tem mais religiosos nas nossas igrejas do que seguidores e discípulos. Nos tempos atuais, eu acho que estão tendo uma carência muito forte dos líderes fazerem discípulos. Estão fazendo religiosos, que é muito mais fácil. Vamos deixar para uma outra matéria que nós vamos falar pesado sobre isso. Tem uma matéria que nós vamos chegar lá na frente que vai machucar um pouco. Pastor, a gente vê... Desculpa, irmão José. Sim, irmã. Eu já falei muito aí, vou deixar para você. A gente vê o Cornélio, né? Cornélio é um exemplo de um homem que tinha Deus na vida dele. Sim. Entendeu? Cornélio, ele fazia as orações dele, ele tinha comunhão com Deus, ele não conhecia ainda Cristo, mas ele servia ao Todo-Poderoso, né? De uma maneira que o próprio Deus manda que Pedro vai lá e prega para ele o Jesus que ele ainda não conhecia. Aí tá. É uma coisa assim, a gente precisa aprender, ter estratégia para poder ministrar na vida das pessoas, entendeu? Eu com meus judeus lá, por eles ser desviado de Deus, eu não chego pregando Jesus. Eu quero que eles entendam que eles precisam voltar para Deus, porque no momento que eles tiverem a conexão com Deus, que eles já conheceu uma vez, eu posso falar de Cristo, entendeu? Exato. Não é prudente, nem aqui, nem em outro planeta, você jogar Jesus assim, bum, na cabeça de um judeu. Conflito, né? Exato. Nem judeus, nem árabe, é difícil. Nem os muçulmanos, nada. Você não pode jogar Jesus, você tem primeiro jogar Deus, tem que apresentar Deus. Sim. Como se aproximar de Deus. Aí quando eles começam a ter a visão de Deus mais ampla, mais, digamos assim, profunda na Escritura Sagrada, a própria Escritura em si vai revelar quem? Isso. A pessoa de Jesus Cristo. Coisa tremenda. Pastor. Vamos lá, número 3. Todo conhecimento é relativo.
Página 5, para quem está perdido, página 5.3. Todo conhecimento é relativo. Dizem ainda que os objetos de conhecimento não são, na verdade, como dizemos que são. Isso varia de pessoa para pessoa. Isso torna o conhecimento subjetivo. Portanto, cada cabeça conhece a Deus de sua forma. Isso não é verdade. Deixa isso bem claro. Os conhecimentos adquiridos e registrados são objetivos e aplicados por qualquer pessoa. Se não fosse assim, todo verdadeiro conhecimento seria completamente impossível. Não foi em vão que disse o profeta lá em Oséias 4:6: meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. Meu povo sai fora, se desvia da minha presença, porque eu não tenho o quê? Um conhecimento, ainda que básico, da minha palavra, porque a palavra ela age como uma bússola que vai nos orientar. A aceitação da cognoscibilidade de Deus. Vamos ver isso aqui interessante. A teologia reformada, ou seja, a teologia da reforma protestante, sustenta que Deus pode ser conhecido, mas que ao homem é impossível ter um exaustivo e perfeito conhecimento de Deus. Isso porque, aí vem uma expressão latina muito comum usada nos anos da Reforma: finito non possit capere infinito. Qual é a tradução? Se você quiser colocar a tradução, eu não coloquei. Mas a tradução é: o que é finito não pode caber dentro do infinito. Pode colocar do lado aí a tradução no latim. Finito non possit capere infinito. A tradução é: o que é finito não pode caber dentro do infinito. Em outras palavras, o que é humano não pode caber dentro do que é divino. E tem muita gente querendo humanizar o divino ou divinizar o humano. E dá zebra, dá problema. Não podemos humanizar o que é divino. E, ao contrário, não podemos divinizar o que é humano. E isso está acontecendo demais dentro de igrejas evangélicas. Isso que me deixa mais triste, angustiado e desesperado, não é? Teólogos de plantão humanizando o divino e divinizando o humano. Impossível. Ele é Deus do centro. Tirou Deus do centro, acabou. Exato. Entendeu? Tirou Deus, tirou a Escritura, tirou Jesus, já era, quebra tudo. Porque os três estão interconectados. O Pai, o Filho e a Escritura e o Espírito Santo ao redor. Pronto, tirou a trindade do meio. A Escritura, eu coloco o homem como o homem pode, o homem tem capacidade, o homem tem que se colocar na posição. Acabou, Deus sai do centro. Deixa eu pegar um gancho da irmã Lúcia, se me permitem, um gancho. E isso aqui não é uma crítica, é só um alerta muito sério. Eu estou muito angustiado, e esse aqui podem tomar como um desabafo, mas eu falo como um pequeno servo do Senhor e como educador cristão. Está uma febre muito grande nos Estados Unidos e no mundo, uma febre chamada teologia do coaching. Esta febre está destruindo a confiança e a fé neste livro, porque estão colocando tantas coisas como recursos além do que a Bíblia pode oferecer. Irmãos, estão tirando a Bíblia, que é o centro. E o coaching, na verdade, exalta a capacidade daquilo que o homem pode fazer pelo outro homem. Não exalta aquilo que a Bíblia e Cristo podem fazer pelo homem. Falo com tristeza porque eu estou vendo, eu não vou mencionar nomes e nem cidades, mas pastores e pastoras abraçadinhos com teologia coach, e alguns, com todo respeito, eu falo, não estou lançando crítica, ganhando muito em cima de, mas muito, pouco não, cobrando fortunas por 3, 4 dias, só para ganhar um diploma, um certificado de auxiliar de coach ou de operador de coach, ou seja lá. Como? Isso é papel do diabo, afastar Deus do homem. Mas o homem de Deus. Mas vai falar isso para um pastor hoje, que está ganhando $50 mil por mês, com pelo menos 30 alunos.
Eu conheço um aqui na Flórida, não vou dizer o seu nome. Fiquei escandalizado. Me convidou, não sei como me achou, meu endereço. Fui lá de curioso, só de curioso, né? Já sabia que era um coach, fui lá, eu fiquei impressionado, num hotel aqui em Orlando. Mais de 400 pessoas. Tinha gente vazando pela porta do hotel. Falei, que isso, meu Deus? Era de 9 da manhã e 5 da tarde, eu fiquei até o meio-dia. O povo estava hipnotizado. Bíblia, me pergunta se ele pegou Bíblia. Só técnicas de psicoterapia, técnicas de psicanálise, técnicas de psicologia. Não estou desmerecendo isso, gente. Se está ligado com a Bíblia, eu estou junto. É hipnose. Mas Ô, pastor, hipnose, não vou entrar em detalhes. ô, pastor, a Bíblia não diz que a Bíblia a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Em outras Peraí. palavras, é mais do que suficiente. É mais do que Então, suficiente. muito mais, se ela é eficaz, ela precisa ser aplicada exatamente aonde você precisa. Period. That's it. E por que as pessoas estão querendo substituir a Bíblia Mais por fácil. técnicas? Mais fácil. Ah, porque é mais fácil. É verdade. Porque não exige Fácil. renúncia. Yes. A Bíblia Provadores de exige renúncia. Ô, A pastor, Bíblia confronta. mais eu uma tive parte aqui, só me desculpa. É mesma coisa do cabalismo. As pessoas não entendem que o coach e o cabalismo, ele está mais ou menos quase na mesma direction. no mesmo nível, estão quase Sim, no mesmo porque patamar. o cabalista ele foi saindo da espiritualidade e começou a fazer, porque se você olhar o cabalismo, ele usa a Bíblia, ele usa princípios bíblicos. Ele usa princípios, Ele usa entre aspas, numerologias, bíblicos. ele usa tudo isso. Tudo dentro da Bíblia. Quer dizer, é tirar Deus do centro, usar a técnica, né, que exalta o homem é o centro. O Deus já te deu, que nós já estudamos aqui um pouquinho, Deus já te deu tudo, você tem toda a autoridade de fazer tudo aquilo que você precisa, sabe, fazer. Determinismo, pastor, determinismo. Bom, irmãos, isso é um assunto que entristece a nossa alma, mas nós estamos vendo milhares de nossos irmãos em Cristo cheio das melhores intenções, substituindo a autoridade bíblica pela teologia do coach. Aliás, a teologia da prosperidade deixou uma substituta bem poderosa e forte, que é a teologia coach. Ela está ganhando mais terreno do que a própria teologia da prosperidade, quando a seu tempo dominou muito forte. Então, hoje, estudar coach ou ser um técnico em coach é um luxo. Mas vamos deixar isso um pouquinho de lado, né? Estou só relacionando isso com a temática com a qual nós estamos procurando aplicá-la da forma mais prática possível. Vamos lá. Pastor, agora só uma parte, que eu fui em Carmel e na volta para casa estavam, nem sei que pessoas eram, mas com os cartazes, e o cartaz falava para Deus abençoar Hamas, porque eles estavam, quem adora a Deus, está contra eles estão contra, queriam mostrar que eles são contra os israelitas. Então, provavelmente era uma facção islâmica, provavelmente, ou de xiinitas ou de sunitas. Aí é difícil saber quem eles eram, mas não eram cristãos, mas com certeza eram islâmicos, né? Porque só o islâmico tem esse tipo de posicionamento contra a nação de Israel. Bom, a irmã tem acompanhado, acredito, na mídia, né, os movimentos que estão acontecendo nas faculdades americanas, né, os movimentos pró-palestinos, né, que estão apoiando os palestinos. Isso é uma mentalidade islâmica muito forte que está dominando dentro dos Estados Unidos, pelo menos nas faculdades e na Europa. Sobretudo, está piorando e vai piorar mais ainda. Não sei se só abrindo um rápido gancho para a gente voltar aqui para a matéria. Amanhã, lamentavelmente, 3 países europeus, não sei se vocês estão acompanhando na mídia, vão estar reconhecendo oficialmente perante a comunidade internacional o Estado palestino: Espanha, Noruega e Irlanda. Vocês só anotem o nome desses 3 países: Espanha,
Noruega e Irlanda. E fiquem acompanhando o que vai, infelizmente, se abater sobre esses 3 países. Infelizmente, não é o desejo meu, não é o desejo nosso, mas a Escritura é muito clara. Abençoarei aqueles que te abençoarem, mas amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Espanha vai quebrar relações diplomáticas com o Estado de Israel em poucas semanas, a mesma coisa acontecerá com a Noruega e a mesma coisa acontecerá com a Irlanda. E o mais absurdo que dos 3 países, a Espanha alega, não, nós vamos apoiar a criação de um Estado palestino, porque essa é a única maneira de haver uma paz entre os dois. Como pode haver paz entre israelenses e palestinos? Porque os palestinos querem o mesmo território, a mesma porção de terra que a eles fora prometida, né? Aliás, que aos judeus, aos israelitas, fora prometida lá em Josué, capítulo 1, versículo 4. A promessa foi aos filhos de Isaac, não aos filhos de Ismael. Então, não há possibilidade da criação de um Estado palestino, porque o Estado palestino reivindica um território que pertence, biblicamente, por natureza própria, à nação de Israel. Alguém está me entendendo, gente? Eu achei interessante fazer essa abordagem. Não é que eu seja contra, eu sou judeu e não tenho nada contra aos palestinos. Inclusive, vejo eles como meus irmãos e são meus irmãos. Eu fico triste em ver com que essa mentalidade satânica tem se infiltrado na cabeça dos meus irmãos palestinos, né? Porque eles têm o direito de ter a sua própria terra, mas não na terra que foi prometida aos filhos de Isaac. Não, os filhos de Isaac receberam uma promessa e está acabado, stop, ponto final. Mas Satanás mudou um conceito na mente deles. Mas vamos lá. Aceitação, como já falei, né, da cognoscibilidade de Deus. Então, como saber que Deus existe? Vamos lá. Tem 4 situações que a Bíblia nos ensina para sabermos como conhecer Deus. Primeiro, pela fé. A explicação de Deus não é passível de uma demonstração lógica, mas se baseia em informação confiáveis. O cristão aceita a verdade da existência de Deus pela fé. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia fala de um Deus pessoal, autoconsciente, autoexistente, e é a origem de todas as coisas. Quando você lê o livro do Gênesis, no hebraico, você já descobre isso. Bereshit bara Elohim tanahai yodanamahai. No início de todas as eras, o Deus majestoso do nada cria os céus e a terra. Deus criou o que hoje eu e você tocamos como matéria do nada. Bará é o verbo no hebraico. Bará. O homem cria da base de uma matéria pré-existente, mas Deus é o único que cria do nada, porque ele é autoconsciente e autoexistente. Número 2, pelo conhecimento nato. Dentro de cada homem existe uma noção de Deus que lhe é própria. Na verdade, até esse conhecimento de Deus, que chamamos de inato, ou seja, que nasce com o homem, foi transmitido pelo próprio Deus. Quantos de vocês sabiam que mesmo sem termos conhecido um dia, lá atrás, a Jesus como nosso Senhor e Salvador, já tínhamos esse conhecimento nato, estava lá dentro, só que ele estava adormecido, ele não estava consciente. Quantos de vocês sabiam disso? Quantos sabiam? Você já falou sobre as 7 leis de Deus? Isto. Vamos resumir tudinho isso na carta aos Romanos, capítulo 2. Abra comigo. Daqui a pouquinho nós vamos corrigir os exercícios. Lembra-se que nós deixamos um grupo de exercícios do número 1 ao número 10? Se não se esqueceram, vamos corrigi-los hoje, do 1 ao 10. Carta aos Romanos, capítulo 2, dos versículos 12 ao 16. Carta aos Romanos, capítulo 2, do versículo 12 ao 16. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Que impressionante isso aqui.
Verso 13, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser santificados. 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. 15. Estes mostram a norma da lei gravada em seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Eu creio que eu já postei aqui no grupo sobre as 7 leis de Deus. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui na mão. Eu já faria uma repostagem. 7 leis de Deus. Se eu tenho aqui na mão, eu já vou passar para... Sim, está aqui. Já tenho aqui, maravilha. Já estou passando, estou repostando aqui no grupo. Isso, está lá repostado no grupo, não é? As 7 leis, né, que Deus estabeleceu. E 3 delas já foram implantadas em nós, né? A lei da consciência, a lei do coração e a lei do testemunho. Essas 3 já estão automaticamente implantadas dentro de nós. As outras são reveladas a nós na medida que conhecemos a Deus através da sua escritura. Todos já viram lá no grupo? Todos já viram lá no grupo? Isto, salve, salve. Não perca esse gráfico é de tremenda importância para que nós entendamos quais as formas que Deus já deixou estabelecida ou estabelecidos para conhecermos um pouquinho da pessoa dele. Mas automaticamente já conhecemos a ele através de 3 leis que já foram instaladas, se assim posso dizer, né, de fábrica dentro de nós, né? Então, já de fábrica, temos dentro de nós 3 das 7 leis. Procure não perder este gráfico, salve ele em algum lugar, mantenha ele bem pertinho de você para você entender isto melhor do que ninguém. Vamos lá. Esse é o chamado conhecimento inato. 3. Pela revelação geral. É a revelação evidente na natureza, está dentro, né? Que nos cerca no governo providencial do mundo. É também chamada de revelação natural, por ser dada por meio da criação visível, com suas leis e poderes ordinários. É dirigido de modo geral a todas as criaturas inteligentes, portanto, é acessível a todos os homens. Que tremendo isso! O Salmo 19:1-4 nos revela isto, Atos 14:15 ao 17, e Romanos 1:19-20. Nós não vamos ler para não tomarmos tempo, né, que já estamos... E é interessante Sim. que a gente não vê estrelas se chocando, a gente não vê o sol entrando em problema com a Lua, quer dizer, trabalha numa ordem extremamente sem criar dano nenhum, né? Só pode ser Deus, gente, não tem lógica. Eu acredito que a senhora já deve ter ouvido falar que os cientistas, nos últimos 8 meses, descobriram um sol 1.587 vezes maior do que o nosso. Uau! E, gente, para pensar, o nosso Sol já é uma coisa louca de grande. Imagine um Sol de 1.587 vezes maior do que o nosso e está 10.000 anos-luz. Isso quer dizer que teríamos que viajar à velocidade da luz 10.000 vezes para chegar até este Sol. Este Sol é gigantesco. Wow. E ele coexiste com mais de 200 planetas que já foram detectados na sua órbita. E nenhum deles se chocam entre si. O nosso Sol já é uma loucura de grande. Agora imagine 1.587 vezes maior. Nós não somos nada, irmãos. Interessante. Alô? Nós somos poeirinha nesse universo.
O nosso Nada. Sol no espaço, o espaço ele é gelado. Yeah. O Sol está lá. E por que para nós aqui é quente? A E Deus nossa trabalha com atmosfera. perfeição, né? A nossa Pergunta ao atmosfera. Criador. Pergunta ao Criador. O Criador que fez É a esse negócio perfeição de bonito. Nossa Deus. atmosfera ela é propícia e propaga os raios e o calor do Sol. Só nós temos. Fala isso com o nosso Criador. 18 minutos leva a luz do Sol para viajar 1 bilhão e 500 milhões de quilômetros. É a distância da Terra ao Sol. 1 bilhão e 500 milhões de quilômetros. E só levam 18 minutos para a luz E do eles Sol chegar tentam até a Terra. explicar tudo, mas não conseguem, né, pastor? Mas você sabia que toda a imagem que o senhor vê daqui para lá, ela chega atrasada. Exato. Ela não é em tempo real. Não é em tempo real, exatamente. Por Vai causa da entender esse negócio velocidade da luz, a velocidade da luz são 300 mil quilômetros por segundo. Vai entender um negócio desse? Tá, deixa quieto, isso aí é só o Criador que fez, ele sabe. Os cientistas estão quebrando a cabeça para tentar Essa explicar. organização, quem criou, eles querem falar uma explosão. A organização que foi feita. Ninguém consegue entender a cabeça do Criador. Os cientistas, eles lutam para entender uma fraçãozinha da grandeza gigantesca que o nosso Deus tem feito e fez. O nosso corpo é um exemplo disso, não vou entrar em detalhes. O nosso corpo é um segundo universo dentro de um outro universo. Gente, vamos corrigir os exercícios da página 1 à página... E na próxima aula, então, eu vou entrar na chamada revelação especial. Deixa eu aqui só anotar. Então, na próxima aula, que será o dia 3 de junho, né? Já estaremos já dentro do mês de junho, isso aí, mês de junho, nós estaremos entrando no número 4, pela revelação especial. Lá no finzinho da apostila, vamos então corrigir das questões 1 à questão 10. E na próxima aula, a gente fecha da questão 11 a 25. Repito, hoje vamos corrigir da número 1 a número 10, lá no finzinho da apostila, e na próxima aula vamos corrigir da 11 até a 25. Não são muitos exercícios, mas eu quero distribuir bem na questão das aulas que temos aí pela frente, que nós temos ainda, é um total de 6 aulas, né? Nós fechamos no final de junho esta matéria de Teologia Sistemática 1, para depois virarmos a ficha para Teologia Sistemática 2, ainda usando o mesmo material, ou seja, não trocamos de apostila, mantemos a mesma apostila, né, para a Teologia Sistemática 1, que fechamos em 25 de junho, aí entramos numa provinha, e aí começamos na primeira segunda-feira de julho, ainda usando a mesma apostila, na página 26, com Teologia Sistemática 2. Vamos lá, então? São 9h48. Seção 1. Marque a resposta certa no tocante à existência de Deus. No tocante à existência de Deus, desculpe. No tocante à existência de Deus, as Escrituras, qual seria a letra correta? Aqui tem que ler com muita atenção, para não dar problema. Propõe uma série de provas. Não se preocupe em apresentar provas de sua existência. Faz afirmações que dependem da fé para serem aceitas. Letra D, as alíneas B e C estão corretas. Qual é a correta aqui? Eu acho que é C, pastor. É a letra D. Se você ler com atenção, as alíneas B e C estão certas. Porque as Escrituras não se preocupam em provar que Deus existe. Isso é um princípio básico. A Bíblia, em algum momento, tenta provar a existência de Deus? Jamais. Não. Jamais. A Bíblia é a própria existência do próprio Deus. E a letra C faz afirmações que dependem da fé para serem aceitas. Então, o que melhor se encaixa é a letra D. Número 2. O panteísmo é o sistema de crença defensora da ideia de que... Já falamos, já demos a resposta hoje. Qual é a letra aí? Deus é o centro de tudo. Letra C. Tudo é Deus. Não é que Deus é o centro de tudo. Não.
O centro de tudo seria o deísmo. Oh, mas o panteísmo é o contrário. Panta, do grego, quer dizer tudo. Tudo é Deus. Árvores, pedras, terra, água, animais são partes de Deus. 2C de casa. A Trindade. Vamos lá. Qual dessas é a certa? É uma palavra bíblica? É uma doutrina bíblica? Significa que a unidade divina é uma unidade composta? Ou a B e a C estão corretas? Qual dessas aqui é a correta? É a única correta? É a D. É a letra D. Entender? É uma doutrina bíblica e significa que a unidade divina é uma unidade composta. Falamos disso hoje, né? Já demos uma palhinha para que vocês pudessem já suspeitar para fazerem correto esse exercício. Então, 3, letra D. Os principais motivos por que Só um minuto. Satanás... É D Sim, de dado ou D B de de dado. bola? D Ok, de dado. obrigada. Que aponta duas, né, alternativas, a B e a C. Então, para não marcar 2x, então se marca a letra D, porque automaticamente, quando eu escolho a letra D, eu estou afirmando que a B e a C são as únicas certas. 4. Os principais motivos por que Satanás está interessado na ruína do homem são, aqui tem muito cuidado, aqui só tem uma certa. Parece que todas elas são parecidas, mas só tem uma única, certinho. A letra C? Letra Só A tem D. uma. o A. A bola está saindo direto pela tangente. O seu É precisa. a Cadê, letra pastor? B de bola. Que Satanás. Satanás pretende reinar na terra e o homem o tem impedido. Se esqueceram que ele era o governador do primeiro jardim do Éden? Se esqueceram, lá em Ezequiel capítulo 28, ele governava o primeiro Éden. Aí quis o céu, foi expulso de lá, perdeu o céu e perdeu o Éden. E aí, quando foi criado o homem, vai acertar. Acertei. É a letra B de bola. B de bola, porque Satanás pretende reinar na terra e o homem o tem impedido. Claro, a presença do homem tem sido um bloqueio, a presença da igreja tem atrapalhado a Satanás estabelecer o seu reino, o reino das trevas. Então, 4, letra B. Isso está em Ezequiel o quê, pastor? No capítulo 28, a partir do versículo 13, a senhora vai ver que ali falava de um Éden. Tu estavas no Éden, ó querubim protetor. E ali ele tinha um trono, ele tinha um governo, ele era o governador daquele primeiro jardim do Éden, há milhões de anos antes de Adão e Eva serem introduzidos no segundo Éden. Número 5. As palavras Apolion no grego e Abaddon no hebraico significam Destruidor. Letra C. Destruidor. destruidor, letra C. Destruidor, perfeito. A carreira de Satanás, aqui muita atenção, é o que acabei de falar agora. Se você já leu um pouquinho do capítulo 28 de Ezequiel e o 14 e 11 em diante de Isaías, porque eles se combinam, aí você vai se lembrar dessa ordem. A carreira de Satanás está em constante decadência. A Bíblia revela esta descensão, ou seja, essa descida, na seguinte ordem. Só tem uma certa aqui. Qual é? A ordem. D. A D? Não. Então é a C, ué. Não. É a B de bola. Eu fiquei entre a B e a C. Expulso do céu. Atirado na esfera celeste. Esqueceram? Efésios 2:2, ele é o príncipe-chefe das potestades do ar. Esqueceram? Claro, Efésios 2:2. Então ele foi expulso do céu, atirado na esfera celeste. Lá no futuro ele vai ser aprisionado no poço do abismo para depois ser lançado no lago de fogo. Mas quando Jesus tirou a chave do inferno da mão dele, ele não foi vencido? Uma coisa é tirar a autoridade do mundo dos mortos. E outra coisa é ele ser aprisionado e não estar influenciando sobre a raça humana. Então isso só vai acontecer no governo de 1000 anos de Jesus na Terra, no milênio.
o que Jesus fez ali tirou a autoridade de Satanás sobre o mundo dos mortos, porque ele tinha essa autoridade. Porque chave, né? Se a senhora se lembra da matéria de hermenêutica, fala de autoridade, fala de poder. Então, Satanás perdeu a autoridade no mundo dos mortos. Mas ele ainda não foi lançado no abismo, ele vai ser lançado no fim da tribulação, antes de Jesus governar os 1000 anos sobre a terra. Então, essa é a ordem, né? Então, ele ainda não está aprisionado, ele está solto na esfera celestial. Então, é a letra B. Número 7. A teoria da evolução que faz oposição à criação especial de Deus consiste basicamente em afirmar, embora sem prova, que muita atenção, aqui vai ter uma grande surpresa. Se você se lembra um pouquinho da teoria da evolução, de repente você não se lembra ou não conhece. Eu marquei a C, professor. Não sei se está certa, não. A B. Não. A D. A D. Todas as respostas estão corretas. Por quê? A teoria da evolução ensina que todas as formas de vida tiveram sua origem em uma só forma, chamada protozoário, ou ameba. O que antes era um tipo de vida evoluiu-se para outro tipo. Da ameba do protozoário partiu para um outro tipo de vida, evolucionado. Houve uma ascensão gradual e constante desde as formas inferiores de vida às formas mais elevadas até chegar ao homem. Então, eles afirmam que o homem veio de uma ameba, de um protozoário, e foi crescendo até chegar à condição de ser humano. Então, é um absurdo, mas é o que ensina a teoria da evolução. Então, a letra D, 7, letra D de dado. 8. Quando Deus entra em relação espiritual com uma pessoa, isso aqui é fácil, se você errar essa, acho que vou tirar ponto de alguém aqui. O corpo dessa pessoa torna-se o quê? Um templo do Espírito Santo. Glória a Deus, acertar. Templo do Espírito Santo. Pelo menos isso, né? Pelo menos essa estava fácil demais. Meu Deus, se errassem essa, eu ia tirar pontinho de alguém. Esse é o número 8. Número 9. Essa aqui é longa. Essa aqui é para a gente terminar com a cabeça quente. Dentre as várias teorias acerca do pecado, existe uma segunda a qual o homem deve buscar tudo que lhe traz prazer, não importando se é correto ou não. Sobre essa teoria baseia-se o ensino moderno da autoexpressão, afirmando que o homem deve libertar suas inibições, ceder às tentações, porque reprimi-las é prejudicial à saúde, meu Deus. Enfim, essa teoria busca nessas coisas, de certa forma, justificar a imoralidade. Como se chama essa teoria? Hedonismo. Hedonismo! Bateu o gol! Acertei! Hedonismo, que vem da palavra grega hedonas, alto prazer. Hedonismo, número 9. E para finalizar, número 10. A providência que Deus tomou para frustrar a tentativa de aliança que a serpente tentou fazer com a mulher foi? Essa é fácil também. Por inimizade, a B. A D, D de dado. Estabelecer que o descendente da mulher haveria de aferir a cabeça da serpente. É muito parecido, todas as questões são parecidas, mas tem uma que fecha tudo. Estabelecer que o descendente da mulher, quem é o descendente da mulher? Jesus, haveria de ferir a cabeça da serpente. Para quem ficou perdido, repito as questões. 1, D de dado. 2, C de casa. 3, D de dado. 4, B de bola. 5, C de casa. 6, B de bola. 7, D de dado. 8, C de casa. 9, C de casa. 10, D de dado. Próxima aula, corrigimos da número 11 a número 25. Repito, próxima aula, para ninguém ficar esquecido ou desapercebido, vamos corrigir da número 11 até a número 25. Anotadinho? Anotadinho? Isso.
Aí na próxima aula alguém, ih, pastor, eu não me lembrei, me esqueci. Mas você não esquece de acordar às 5 horas da manhã para o seu trabalho. Se você esquecer, você perde a sua hora e o seu dia de trabalho, né? Então faça a mesma coisa. Coloca, tá, uma fitinha no seu dedinho, ó, da 11 a 25, eu não posso me esquecer. Faça um esforço para não se esquecer. Eu sei que você, minha irmã, tem a cabeça muito cheia, com tantas e tantas atividades, mas faça esse esforço para fazer esse compromisso de fazer esses exercícios que são importantes, né? Porque a base da nossa prova vai sair todinha destes exercícios. Meus irmãos, o Espírito Santo nos ministrou alguma coisa que tenha valido a pena aos nossos corações nessa aula? Acredito que sim, eu acredito que sim. A mim me falou muito forte, né? Ainda que as doutrinas que estudamos aqui hoje foi praticamente uma revisão e um reforço daquilo que a gente estudou lá no curso básico em teologia, né? Mas nunca é demais fazer uma visão, uma revisão, melhor dizendo, né? Dentro desta matéria chamada Teologia Sistemática 1, e não vai ser diferente na continuação na Teologia Sistemática 2. Tivemos hoje a ausência de alguns alunos, infelizmente, né? Mas tudo bem, esperamos que possam assistir o vídeo desta aula e que possam estar conosco, permitindo Deus, na próxima aula. Quero agradecer aos que puderam estar aqui, irmã Marinha Bandeirinha, irmã Lúcia, irmão José Carlos, irmã Jeane, irmão Washington, Deus abençoe, irmã Ruth, irmã pastora Priscila, e a nossa irmã Sandra, que apareceu ali no finalzinho, mas está ali acompanhando, embora entendemos que ela está numa situação ainda na saúde do seu filho, batalhando pesado, mas não paramos de orar pela nossa irmã Sandra. Não sei se alguns de vocês estão sabendo, né? Não me autorizaram a dizer, mas eu quero fazê-lo para que estejamos em oração. Nosso professor Kleber Tomás da Silva estará se casando, isso mesmo, no dia 7 de julho, domingo, 7 de julho. O horário ainda não fui informado, mas eu fui convidado, com certeza, irmão José Carlos vai ser convidado, né? Eu vou estar lá presente. Essa eu não perco por nada, gente. Perdeu o casamento do Kleber. Já cantaram, desencalhou. Gente, eu tive na congregação dele há 2 meses atrás. Eu umas 2 vezes já. Eu, sem querer, profetizei, sem querer, não foi intenção minha, não. Eu falei até para o pastor, em 3 meses o Kleber está casado. Rapaz, passou um pouquinho. Por isso, não foi profecia, gente. Eu tive lá no dia 17 de março e falei, pastor, o Kleber vai sair casado dentro de 3 meses. Só está profetizando? Eu não sei. Só que passou, né? Um pouquinho, né? Dia 7 de julho. Vamos estar orando para Deus abençoar o nosso querido irmão, né? Vai ser um momento assim épico da vida dele, um momento histórico. Espero que o irmão Zé Carlos seja convidado. Se não for, eu vou dar um carão no Kleber. Convido Zé Carlos, não deixe Zé Carlos para trás, não, né? Então, irmão Zé Carlos, faça de tudo para não ter compromisso no dia 7. Parece que vai ser de manhã. Se não me engano, vai ser entre 10 e 11 da manhã. Mas eu vou ter depois confirmado, mas eu acredito que ele vai lhe convidar. Se ele não lhe convidar, eu vou dar uma... A gente vai assim mesmo. Assim mesmo, tá certo. A igreja está perto aqui? Tá certo. E nós estaremos lá, se Deus quiser. Se Deus quiser, vai ser uma alegria enorme ver o nosso querido irmão Kleber contraindo núpcias, não é? Com a sua digníssima noiva. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Obrigado a todos vocês. Vejo vocês na próxima aula, se Deus assim nos permitir, dia 3 de junho. Vamos pedir ao nosso irmão José Carlos, né, nos despedir com uma palavra de oração. Deus os abençoe e obrigado a você que já fez o pagamento da mensalidade de maio. Se ainda não o fez, você tem ainda um tempinho, né, até a próxima sexta-feira para fazê-lo. E se não fizer, você sabe, já tem que incluir a multazinha dos $10 conhecidos. Irmão José Carlos de Souza, orando e agradecendo a Deus por esta aula. Senhor Deus eterno Pai, nesse momento, Senhor, queremos te agradecer pelos momentos que estivemos aprendendo da sua palavra, Senhor, e peço ao Senhor que tu abençoe a cada aluno aqui, Senhor, cada família representada, que tu possa visitar, Senhor, cada um com saúde, paz e alegria, Senhor. Aleluia. Abençoe o pastor Preste, família, abençoe o irmão Kleber, Senhor, que estará, Senhor, assumindo ali aquele compromisso, um casamento, Senhor, uma nova família. Te agradecemos por tudo, Senhor. Nos guarda, nos proteja, em nome de Jesus Cristo.
Amém. Nosso lema: seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina, Seriedade, seriedade, compromisso, compromisso disciplina. e disciplina. Seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso disciplina. e disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário É necessário que ele cresça e que eu diminua. e eu diminua. É necessário que ele cresça É É necessário necessário que ele cresça e que eu diminua. e eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória E a e glória. o Poder para Muito sempre. obrigado. Deus os abençoe. Até a próxima segunda, permitindo Deus. Bom descanso, excelente semana. Paz do Senhor a todos vocês. 3 de junho, estamos aqui juntos, se Deus quiser. Muito obrigado a todos. Deus os abençoe. Amém. Paz do Senhor.